E aí, meus amigos, tudo bem? Na paz? Tranquilo? Tô vindo aqui para conversar com vocês agora no meio da tarde, né? E vou deixar, lógico, essa live aqui gravada no Instagram, tá bom? Para que a gente possa conversar um pouco sobre a questão da improbidade administrativa. Eu quero explicar para vocês, né, por que nós, depois de estudarmos o texto com muito cuidado, né, nós, apesar de termos alguns aspectos no texto contra o qual nós nos insurgimos, nós não gostamos de algumas partes do texto, mas nós sabíamos que, no geral, o nosso entendimento foi que, no geral, o texto era bom. A despeito de ter sido feito pelo PT, foi uma construção, na verdade, de todos os líderes. O relator era do PT, mas isso foi a construção de todos os líderes. Tá? E eu quero explicar para vocês, para que você não fique aí acreditando no MBL, no Novo, que são grupos de pessoas que querem se diferenciar, vamos dizer assim. Querem tentar dizer que eles são diferentes, né? Querem colocar o governo em situações saia justa. Agora, aqui na Câmara, vocês têm que olhar, procurar entender como o jogo funciona, para que vocês, assim como nós fazemos isso aqui, né, nós votamos a favor de pautas que são boas para o país. E a gente não quer... Vocês estão me ouvindo aí? Tem alguém dizendo aqui que não está conseguindo ouvir pelo áudio. Vocês estão ouvindo aí? Se estiver ouvindo, fala aí que eu tô falando aqui agora, aqui ao vivo. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: para mim é importantíssimo que a gente possa esclarecer para vocês, né, o quão relevante foi a votação de ontem, né? A Carla Zambelli está fazendo isso, o Jordi está fazendo, a Bia Kicis vai fazer, o Eduardo Bolsonaro também votou, e nós temos, o governo também orientou aqui a favor da mudança. Eu vou mostrar para você. Primeiro, esse trabalho foi feito por o texto foi montado por um grupo de juristas. Então, como eu disse, além dos líderes, nós fizemos várias reuniões aqui, o presidente Arthur Lira liderando esse processo, nós fizemos várias reuniões com vários órgãos, até um texto consensuado, na sua maior parte, com os líderes. É importante que vocês entendam, assim como nós entendemos, vocês têm que pegar o texto e ler. Não adianta ir na narrativa de MBL, Novo, essa galera a gente sabe já como eles são, né? Então, primeira coisa, foi um grupo de juristas que fez. Não foi uma coisa montada pela oposição ou por deputados que têm problemas, não. Foi um grupo de juristas externos até. Eu conversei com membros do Ministério Público, amigos meus, pessoas extremamente lúcidas, que concordavam que a lei da improbidade administrativa tinha algumas lacunas, tinha alguns problemas, tinha uma abertura muito grande no seu artigo 11, por exemplo, que permitia, às vezes, um excesso por parte de próprios membros do Ministério Público, né, ou outras instituições, porque não era só o Ministério Público que podia denunciar, né, fazer denúncias em relação à improbidade, e aí havia aquelas perseguições políticas. Por exemplo, imagina um prefeito, né, que não foi reeleito, e quem se elegeu foi a oposição. Sabe o que ele fazia? Pegava a procuradoria do município e entrava com 20 ações de improbidade administrativa contra o prefeito anterior, com indicações, denúncias vagas, sem qualquer fundamento. E aí inviabilizava politicamente o outro grupo, porque a procuradoria do município, que é um órgão de advocacia pública, entrava com ação contra o governo anterior, de propósito, para inviabilizar o grupo político do outro lado. Agora, o projeto de lei restringiu para o Ministério Público, que já é o titular da ação penal e que já é, lógico, o fiscal da lei como por excelência. Então, nós estamos fortalecendo o Ministério Público, reforçando as características dele, ao mesmo tempo que a gente deixa a lei mais clara. A gente não quer que se use a lei de improbidade administrativa para fins político-partidários. Então, deu mais clareza e definição no conceito jurídico de improbidade administrativa. E também dando segurança jurídica para que não haja a perseguição política a partir do uso da lei de improbidade administrativa. Nós aumentamos as penas ou as sanções nos casos de enriquecimento ilícito e danos ao erário, que são os casos mais graves. Então, nos casos
de mais graves, nos casos de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, causou dano ao erário ou teve vantagem a partir da ação, improbidade nele. Improbidade nele, acabou. Tá certo? E o nosso foco foi desestimular, foi punir aquela má gestão qualificada, quando há um erro doloso por querer. Nós temos mais de 5.400 municípios no Brasil, alguns bem pequenos, com prefeitos que são pessoas simples. São pessoas de má índole, mas são pessoas simples. E essas pessoas vão lá e se arriscam, se candidatam, porque querem fazer o bem para as suas cidades, e depois recebem aquela chuva de improbidade por mesmo não tendo feito nada doloso, mesmo não tendo feito nada com a intenção de lesar o erário, mesmo não causando dano ao erário, mesmo não havendo enriquecimento ilícito. Então a ideia é focar naquilo que é mais grave, efetivamente, de maneira que a gente puna os gestores desonestos. E os gestores que são bisonhos, os gestores que são ineficientes, mas não são desonestos, tem que ser punido nas urnas. Tem que ser punido nas urnas. E é importante que eu diga isso para vocês, já falei, né, de outra maneira. Eu vou explicar aqui fazendo uma analogia. Vamos imaginar que a lei diga que, né, você como administrador público, um prefeito, governador, gestores, possam fazer qualquer ação dentro desse envelope. Tá certo? A lei fala assim, não, você pode fazer qualquer coisa dentro desse envelope. E isso pode ser nessa ponta aqui, nessa aqui, nessa ou nessa. A lei autoriza você a fazer isso aqui. Aí, você eleito, você gestor público, vai lá, decide fazer nessa ponta. O que acontecia? Em alguns lugares, lá, a Procuradoria, o Ministério Público, alguém achava que não tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui. Os dois são legais, está dentro da lei. Só que ele discordava, não era para ser aqui, era para ser aqui. Mas só que quem foi eleito foi o prefeito. E se ele está fazendo dentro da lei, dentro desse retângulo aqui, como a lei permite, ele pode fazer onde ele quiser, porque ele foi eleito e ele vai ser julgado politicamente pelas urnas. As pessoas vão reclamar com ele se essa decisão aqui estiver errada. Agora, se ele tiver decidido aqui de maneira legal, esse é o poder discricionário dos eleitos. Nós acreditamos nas pessoas e votamos num presidente Bolsonaro, por exemplo, e a gente não aceita, não quer que o judiciário, por exemplo, vai lá e diga, não, é legal, mas eu discordo. Então, se candidata a presidente, vai ser presidente da República e faz o que você quiser dentro da lei. A lei dá uma margem de discricionariedade para os gestores públicos, em particular os eleitos, por isso, porque dentro da lei há várias opções para se fazer. Então, para coibir abusos como esse, né, pessoas que querem, na verdade, não têm coragem de ir às urnas, mas querem substituir os gestores públicos eleitos, né, nós fizemos essas alterações. Aí você me pergunta, você concordava com tudo no texto? Não, é claro que eu não concordava com tudo no texto. Tem vários aspectos que nós não concordávamos. O que nós fizemos? Nós apresentamos destaques e conseguimos vitórias em alguns, ou porque o relator voltou atrás, ou porque outros partidos apoiaram, né? E nós fizemos. Nós conseguimos tudo? Não. Mas nós conseguimos, por exemplo, a questão do nepotismo. Nós achávamos, tinha um dispositivo ali que era muito ruim porque favorecia o nepotismo. Nós apresentamos um destaque que não precisou ser votado porque o relator modificou. Então nós ganhamos isso, nós modificamos a lei, a parte do projeto de lei que favorecia o nepotismo. Tinha também, ou tem ainda, porque esse nós perdemos, uma regra que impede o juiz de reclassificar o fato, né, a classificação jurídica que o Ministério Público deu ao fato. Nós achávamos, como achamos ainda, que o juiz tem que ter o poder de reclassificar. Nós apresentamos o destaque, eu defendi a modificação do texto, mas infelizmente nós perdemos. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ainda tentar modificar no Senado ou ainda fazer um documento depois de aprovado, sugerindo alguns vetos para o presidente da República. Nós apoiamos, por exemplo, um destaque que nós tentamos apresentar uma emenda, mas precisava do apoiamento de algum número de deputados, ficou faltando 3 assinaturas para que não tivesse que esperar o trânsito em julgado para aplicar as penas, que é quando
a decisão se torna definitiva. Então nós queríamos, aos moldes de como queremos que as penas da segunda instância, a prisão seja aplicada logo após a condenação em segunda instância, nós também fizemos a mesma coisa, uma emenda que trazia para a segunda instância, para o órgão colegiado, a aplicação das penas na improbidade administrativa, mas infelizmente perdemos também na votação. Mas vamos tentar no Senado e depois vamos tentar ir lá para a questão do veto. Vamos fazer um documento para o presidente pedindo veto. Então eu peço para você, pessoal, eu vou terminar já daqui a pouco a live, para que vocês não acreditem nas pessoas que ficam aí querendo jogar para a torcida. Elas não querem o bem do país. Nós precisamos ter uma máquina menos burocrática. Precisamos ter gestores ousados, honestos e ousados, que levem as nossas cidades, os nossos estados, o nosso Brasil para um novo patamar. A gente não pode ter uma legislação que tolhe a liberdade dentro da legalidade daqueles que foram eleitos. Isso enfraquece o Estado brasileiro, enfraquece a política, enfraquece aqueles que querem fazer a boa política. Então não acreditem nesses aí que estão falando, os bolsonaristas votaram com os petistas. Quem fala isso aí é o cara que está tentando se diferenciar para tentar, ter um efeito eleitoral, ter algo ali na frente, mas não estão falando a verdade para você. Eu vejo aqui alguns aqui falando lá, bolsopetismo, uns certamente aqui deve ser do MBL ou do Novo aqui, falando um monte de besteira aqui. A gente sabe muito bem o que nos diferencia do pessoal do lado de lá, do Lula, por exemplo. E eu vejo aqui essa galera que é apoiada por alguns que estão aqui, que estão participando aqui, que estão falando bolsopetismo e tudo mais. Eu vejo como eles atuam aqui na Câmara. Não articulam nada, não aprovam nada, só faz discurso, não se relaciona com ninguém e se apresenta como os paladinos de tudo, mas na verdade não resolve nenhum problema. O que adianta o cara fazer isso aqui? Fica só no discurso e não faz nada, não resolve nada, não aprova nada. E tem alguns que estão aqui, alguns que estão aqui, falando aqui, que eu estou vendo nos comentários, que foram iludidos por eles. Então, iludidos. Nós que apoiamos o nosso presidente, nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas conscientes e não vamos cair nessas armadilhas. Tá bom? Assistam aí as lives também da Bia Kicis, Jordi, Carla Zambelli. Eu vou fazer um vídeo com a Bia daqui a pouco para que você possa entender ainda melhor. Tá bom? Tamo junto. Um abraço para vocês e vamos junto que nós vamos vencer. Tá bom? Fiquem com Deus. Daqui a pouco, qualquer momento a gente volta aqui. Fica com Deus. Um abraço. Valeu.